Olá, meus amigos que estão acompanhando, que me acompanham meu trabalho, pessoas que sérias desse país, os homens e mulheres desse país, os trabalhadores, as pessoas de bem desse país. Hoje é um domingo e eu quero falar aqui para você que está me assistindo agora, ou que vem me assistir depois, é que o que está acontecendo no nosso país é algo impensado. Era impensável há 3, 4 anos atrás. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. É a nossa liberdade que está em jogo, a nossa soberania como país, a nossa integridade como povo. Esses que estão aí dizendo que estão agindo em nome da democracia, estes que estão dizendo que estão preocupados com o povo brasileiro, na verdade eles estão mentindo. Eles querem entregar o nosso país para a China. Eles estão querendo vender as nossas terras para alimentar, garantir a segurança alimentar da China. Políticos como Dória, como muitos outros aí, que estão aí à frente do Senado, da Câmara, governadores, senadores, deputados federais, estaduais também, partidos políticos, os donos, né, os caciques de alguns partidos, toda essa gente, o pessoal da imprensa, da grande imprensa, da velha imprensa, ministros do Supremo Tribunal Federal, estão querendo destruir o povo brasileiro, acabar com esta nação. Estão agindo descaradamente, eles não querem saber. Eles não querem saber a custa de quê. O que eles querem, eles estão cegos pela ambição, pelo poder. Querem destruir o nosso país, querem destruir o nosso povo. Estão cegos pelo poder, pela ambição. Não estão levando em conta o povo brasileiro que trabalha, que sai todos os dias de manhã para trabalhar, que se esforça para ter alguma coisa decente, digna dentro de casa. Estão querendo arrancar um presidente, porque talvez esse presidente seja a última barreira que está atrapalhando os planos deles de entregar o nosso país aos chineses. Porque esse é o objetivo. É entregar o Brasil para a China. Querem transformar o Brasil numa grande roça, num grande canteiro de plantação, para garantir da segurança alimentar ao povo chinês. Eu não tenho nada contra, eu não estou aqui falando contra o povo chinês, que o povo chinês não tem nada a ver com isso.
Estou contra, sim, contra ao governo chinês, comunista chinês, que mata pessoas, que persegue pessoas. E estão fazendo isso aqui no Brasil. Estão perseguindo pessoas, estão tirando a nossa liberdade de expressão, estão perseguindo jornalistas, perseguindo veículos de comunicação, porque tão somente porque fala a verdade, porque se expressa a sua própria opinião. Se estão incomodados com a opinião dessas pessoas, do povo brasileiro, então mudem de atitude, façam diferente. Prove que o povo brasileiro está enganado. Prove que os jornalistas sérios desse país que ainda resta, alguns, pouquíssimos, prove que nós estamos errados. Prove. Se nós estamos errados em dar a nossa opinião e dizer que o que estamos dizendo, então vocês que estão fazendo isso aí, prove que nós estamos errados. Prove que vocês não estão querendo vender, não estão querendo entregar o nosso país. Se não já entregaram, estão apenas agonizando porque o presidente Bolsonaro é a última barreira. É o último que está impedindo. Prove. Fazendo conluio para impedir impeachment. O presidente não está pedindo nada errado, não, gente. Ele não está fora da Constituição, não. Ele pode pedir, até porque esses ministros aí já extrapolaram, e muito, rasgaram a Constituição, estão atacando pessoas inocentes. Deram aos governadores a prerrogativa, entregaram aos governadores e prefeitos desse país para fazer o que quisesse com o povo brasileiro. Pais e mães de família sendo arrastados nas calçadas, sendo algemados como se fossem marginais durante a pandemia. Trabalhadores sendo impedidos de poder ganhar o pão, mandando fechar lojas, com a hipocrisia, com a mentira, dizendo que não, porque o vírus vai propagar o vírus. E essas pessoas dentro dos transportes públicos, dentro dos trens, dos metrôs, dos ônibus, essas pessoas não estavam sujeitas a pegar esse vírus. O desvio de verbas pelos governadores, o consórcio Nordeste, que a CPI do Covid, de toda forma, quer impedir que esses governadores e prefeitos sejam investigados, porque eles desviaram dinheiro público, sim. Compraram respiradores que não foram entregues. E quando alguns que compraram não eram adequados para o uso humano. Montaram hospitais e desmontaram antes mesmo de qualquer evidência de redução de número de casos. Apenas pagaram para montar e pagaram para desmontar. Hospitais sem nenhum equipamento hospitalar dentro. Só a tenda armada. Isso tudo é desvio. Provas aí, sobradas, desses desvios, desses crimes, que foram investigados pela Polícia Federal e que estão sendo ignorados pela CPI do Covid, pelo Renan Calheiros, pelo Osmar Aziz. Ignorados pelos ministros do STF, e que arbitrariamente está perseguindo pessoas que estão aí denunciando, emitindo opinião, falando, olha, questionando. Estamos sendo presos porque estamos questionando, porque estamos perguntando. Querem nos botar uma mordaça. E querem impedir do povo manifestar a sua vontade. Povo de bem, ordeiro, que é o povo brasileiro, é esse. Não esses que saem às ruas, queimando pneus, quebrando tudo, arrebentando com patrimônio público e privado. Que quando sai para se manifestar, é para agredir religiões,
com zombarias, desrespeitando o direito do próximo, o direito do outro, a opinião do outro. Esses aí são os democratas. Esses aí estão lutando pela democracia. Mas o povo que sai às ruas com bandeiras verde e amarela, ordeiro, você não vê uma confusão. O povo pedindo liberdade de expressão. No Brasil, em pleno século XXI, estamos saindo às ruas para pedir liberdade de expressão. Por culpa de quem? Por culpa daqueles que deveriam estar protegendo a Constituição brasileira e que estão sendo incompetentes, negligentes, omissos em fazer isso. Estão usurpando o poder no Brasil. Querem implantar à força a sua visão ideológica comunista, que quer destruir o país, destruir as nossas famílias com a ideologia de gênero. Querem acabar com o povo brasileiro, querem acabar com a família brasileira, querem deturpar os nossos filhos nas escolas. Isso não pode ficar assim. E não vai ficar assim. Isso não vai terminar bem. Estão querendo empurrar o Brasil para uma guerra civil. Querem dividir o Brasil. Esse grupo aí, eles não querem saber do Brasil. Eles querem o poder, nem que tenha que dividir o Brasil. Nem que seja preciso uma guerra civil, botar brasileiro contra brasileiros e dividir o nosso país. Criar uma nação paralela. Esse é o desejo. Porque o que eles querem de fato é cumprir uma agenda progressista mundial, onde a China ela tem olho grande aqui no nosso território. Eles querem as nossas terras, eles querem a região amazônica, pelos nossos recursos naturais, pela nossa água, pela nossa madeira, pelo nosso ouro, pelo minério, pelo nióbio. Se o Brasil dobrar os joelhos, se o povo brasileiro dobrar os joelhos aos chineses, por conta desses que estão aí atacando a democracia, que deveriam estar protegendo, o que vai acontecer é que nossos filhos serão escravizados. Vão comer migalhas, porque o que vai ser produzido aqui no Brasil, o alimento produzido aqui no Brasil, vai servir para encher a barriga dos chineses, do povo chinês. E nós vamos aqui comer a migalha, o resto. É isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós queremos para o nosso Brasil, para o nosso povo? Eu acho que não.